Mais um Papo Ilimitado, Daniel Costa aqui, a gente está começando, estamos trabalhando bastante e hoje, como sempre, muito bem acompanhado do meu amigo. Fala aí, meu querido. Fala, galera, sou eu, Fabiano Santos, amigo do Daniel Costa, mais um episódio do Papo Ilimitado e hoje a gente está com quem, Daniel? Hoje eu estou com uma pessoa que eu gosto mesmo, estou muito feliz de recebê-la aqui. E não que eu não gosto dos outros, mas eu gosto. É uma pessoa que tem muito carinho. Pode falar, minha querida. Pode se apresentar aí para o pessoal, por favor. Oi, pessoal. Eu sou a Margarete, mas não gosto de Margarete, gosto de Meg. Então, eu sou a Meg Mendes, fui professora da rede, hoje estou aposentada, e conheci o Daniel em uma unidade de educação, uma unidade de ensino, num espaço de desenvolvimento infantil. É isso, inicialmente. Então, vamos lá. Fabiano, vou começar aqui com a primeira pergunta, a gente vai se alternar. A primeira pergunta, assim, tem muita coisa, mas eu vou começar pelo básico. O que te levou a ser professora? Sei que já faz tempo, não estou dizendo assim, claro, não quero dizer nada, assim. Mas a gente nunca esquece. Mas assim, hoje em dia está cada vez mais difícil ser professor, mas se você falasse assim na primeira pergunta, o que te levou e o que você pode falar exatamente a principal diferença de hoje para a época que você falou assim, você professora, é isso, minha pergunta. Então, eu sempre gostei muito de pessoas, sempre gostei muito de gente. E sempre me espelhei muito nas minhas professoras. Eu, quando criança, brincava de dar aula em casa com as bonecas. Eu não brincava de casinha, de mamãe, eu brincava de professora. Minhas bonecas tinham caderno, eu dava aula, eu reproduzia em casa o que acontecia na sala de aula. Então, desde muito pequena, eu brinco de ser professora. E fui crescendo e a vontade de ser professora nunca sumiu. E eu comecei a fazer, antigamente era curso normal, né? Escola normal. E eu comecei na escola normal com 14 anos, muito nova, com 17 eu estava formada. E aí foi o caminho normal de concursos, essas coisas todas. Mas ainda na escola normal, o período de estágio foi o período do encanto, né? De você ver na prática aquele momento de que eu podia estar com as crianças, eu podia estar passando conteúdos, então era tudo muito mágico, tudo muito lindo, por isso que eu falei que a gente nunca esquece, lembra-se de escola normal, hino da escola normal, essas coisas você não esquece nunca. Mas o que me levou mesmo foi isso, eu gostar de pessoas e gostar de dar aulas, eu reproduzia o que acontecia em sala de aula com as minhas bonecas. E o que eu acho de diferente, eu acho muita coisa diferente. Absurdamente diferente. Né? Da época em que eu era aluna, para a época que eu fui professoranda, já havia uma diferença. E do início da minha formação, eu me formei em 1981. Então, de lá para cá, nossa, inúmeras e significativas mudanças ocorreram na educação e muitas, assim, não da forma como nós gostaríamos que fosse. E hoje eu vejo o reflexo de muitas dessas medidas que, à época, nós considerávamos equivocadas, se refletindo hoje em sala de aula, o que, às vezes, é lamentável. O que a senhora quer dizer com as medidas equivocadas? Assim, não entendi essa parte. Existem, como eu vou te dizer, existem limites, né? Existem áreas. Há um momento em que você é arbitrário e há um momento em que você impõe limites. São duas coisas diferentes. Houve um momento em que impor limites foi considerado arbitrariedade, foi considerado invasão de privacidade. Então, quando você começa a não considerar que o limite é necessário, você perde um pouco a situação nas suas mãos. Então, eu acho que, num determinado momento, essa questão
não se pode cercear isso, não se pode cercear aquilo, não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo, não é certo fazer isso, não é certo fazer aquilo. Você foi abrindo brechas muito grandes e a compreensão das pessoas de uma forma como um todo não é que você estava sendo... que você estava abrindo espaços, e sim que você estava sendo permissivo. E quando a educação começou a ser permissiva, ela começou a perder muito, o profissional de educação começou a perder muito, e a própria formação do educando também perdeu muito. Eu considero assim. Mas eu sou uma senhora que se formou em 1981, né? Então, é isso. Fabiano? Meg, antes de fazer a pergunta, só te falar que assim, eu não te conheço, mas sou seu fã. Muito obrigada, muito obrigada. Porque, eu não sei se você sabe, eu trabalhei na unidade que você foi professor, foi diretora. É verdade. Que pena, não conheci. E assim, eu cheguei lá quando já tinha saído, eu cheguei com uma agente de educação especial, e assim, tudo era, você tinha que estar aqui na época da Meg, você tinha que estar aqui na época da Meg. Falaram assim, quando falaram assim, se você tivesse aqui quando você chegou, ela ia querer te mostrar toda a unidade, apresentar todas as pessoas, ela gostava de dar muitos abraços nas pessoas. Aí assim, claro, o que eu via o pessoal falando é que assim, ela era muito, o que ela combinou era aquilo. Então, assim, aí a crítica do pessoal era isso, é que você era muito rígida com seus combinados. Combinou tal coisa, era aquilo. Sim. Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui. Tipo assim, como se tivesse Conheceu, uma né? figura mitológica na minha frente. Eu tô assim, meu Deus, eu tô falando com ela. Como Fabiano, assim? Nada. teve um dia, não ia nem falar, mas teve um dia que eu fui lá no local lá, né? E aí eu fui lá, não sei o que eu vou fazer lá, e alguém falou assim, a diretora é legal, é muito boa, a diretora nova e tal. Vou falar o ano, ela falou assim, aí a pessoa falou assim, não é uma Meg, mas é muito legal. A Meg virou referência. Você era muito referência, muito assim. Eu ficava assim, aí tudo que acontecia tinha uma festa. Foi muito boa a festa, né? Mas não era igual as festas da Meg. Tipo assim, até quando eu fazia uma coisa errada, o cara novo na rede, disciplinado, não, pô, tá certo, Belo, tal coisa. Mas se a Meg estivesse aqui, ela ia fazer tal jeito, tal jeito, tal jeito. Ia ser bem. Então, assim, eu tô mega feliz de estar falando com você. Fico muito orgulhosa de ouvir esses relatos, fico muito feliz, porque você ter esse carinho, esse retorno de uma pessoa que até você nem conhece, é porque realmente há um carinho na relação, ficou um carinho, né? E era muito bom. Eu sempre falo dos meus 19, né? Que nós começamos em 19, né, Daniel? O pessoal fala era pauleira. Então, a gente tinha os nossos combinados, a gente tinha... A nossa prioridade sempre foram as crianças e os responsáveis. Eu falava isso. Né? Então, de modo que a gente não deixasse falha com eles. Essa era uma preocupação muito grande minha. E eu tinha um orgulho muito grande e uma confiança imensa na minha equipe. Eu tinha uma equipe maravilhosa. Muito do que eu pude fazer porque eu tinha profissionais como o Daniel, como tantos outros que trabalhavam lá, não vou citar nomes para não esquecer ninguém, mas eram pessoas que me davam total suporte para eu ter a gestão bacana que a gente conseguiu ter no EJA. No aniversário de 10 anos da unidade, você parece que chegou a aparecer lá, só que aquela época de pandemia. Aí parece que eu cheguei depois que você saiu. Aí, pessoal, Fabiano, você perdeu, a Meg estava aqui, você fez, meu Deus, não acredito. Eu fiquei desesperado. Foi um momento muito bom, porque é a tal coisa, você vê o carinho das pessoas. Porque, assim, uma vez que eu não estava mais na direção, eu acho que eu não tinha que ficar toda hora visitando, mas os 10 anos é uma coisa muito significativa. Né? E a gente viveu muito aquele espaço, né, Daniel? Viveu intensamente. Então, assim, eu fiquei muito feliz de rever os profissionais
de conhecer outras pessoas. Então, foi um momento bastante significativo. Sou muito grata por ter sido convidada para aquele momento. Foi bem legal mesmo, muito legal. Depois de tanta elogio, eu gosto de fazer a pergunta. Durante a sua trajetória como professora, depois como diretora, qual foi esses momentos que a senhora viveu que foi mais marcante dentro do espaço escolar? Escolhe são um aí. muitos. Oi? Escolhe um, né? Tem muita coisa, né? São muitos, nossa. Não pode ser uns 10 ou 15, não? Deixa eu pensar. Não sei, são momentos. Existem momentos que às vezes não são tão marcantes, mas não são tão assim vultuosos, mas que são extremamente marcantes. Não sei, uma coisa que sempre me marcou muito no ED e fora do ED foram as relações com as pessoas, né? Então, essa pergunta é ao longo de todo o tempo ou só do ED? Não, a sua trajetória como professora da área de educação. Então, as relações interpessoais sempre me marcaram muito. E eu trabalhei durante muito tempo com grêmios estudantis, né? Eu amo adolescentes, né? Eu amo. O pessoal fala que são poucas as pessoas que amam adolescentes. Eu amo adolescentes, eu amo jovens, e eu aprendo muito com eles. Então, o período em que eu trabalhei com grêmios estudantis, o período em que eu trabalhei com um projeto que nós criamos na área da Sexta CRE, que foi um projeto chamado Seredil, Seredil é a palavra líderes ao contrário. Nós trabalhávamos com aquelas crianças que, nas escolas de segundo segmento, davam trabalho. E aí a gente trabalhava com essa liderança que, ao invés de ajudar, era uma liderança, mas conturbava o ambiente escolar. E nós trabalhávamos com essas crianças. Essa experiência foi extremamente significativa para mim. A experiência de grêmio, a experiência com os meninos do Seredil, que era um projeto que só trabalhava com essa gama de alunos, e a experiência da direção de escola, que é uma experiência que todo profissional de educação deveria passar. Porque é riquíssima, sim, é riquíssima, é exaustiva, você fica cansado, mas todos deveriam ter essa experiência, porque o diretor, eu acho que 100% deles, ou pelo menos deveria ser, passou pela sala de aula. Então, acho que deveria ser oportunizado ao profissional de sala de aula viver a experiência da direção. Eu, enquanto direção, procurava trazer o máximo a minha equipe para a realidade da direção. Eu compartilhava momentos de o que nós vamos fazer com essa verba, chegou tal determinação, o que a gente faz, tal orientação é para fazer assim ou assado. Eu sempre procurava decidir com a minha equipe e levar a pauta da direção para a minha equipe, porque eu acho fundamental. Entendeu? Então, acho que esses três pontos foram muito interessantes para mim. O trabalho com os grêmios, fora, claro, a sala de aula, mas o trabalho com os grêmios, o trabalho com o projeto Seredil, que foi uma coisa extremamente gratificante, mas foi só no âmbito da Sexta CRE. E o trabalho de direção, foi uma coisa que me realizou. Eu nem acreditei inicialmente que eu fosse me sentir tão à vontade na função de diretora, mas foi uma coisa que me realizou muito. Eu gostava imensamente de ser diretora. E era muito produtivo, porque a nossa equipe era muito boa. Agora, você falou que foi diretora, falou sobre sala de aula. O que você pode dizer que foi mais difícil entre os dois? Assim? Foi mais difícil lidar ali com os alunos, também estar em sala não é fácil, né? Eu posso dizer isso. Ou o que teve de... Assim, o que foi mais difícil, né? Ser diretor ou ser professora? E da direção, o que foi o lado ruim? Você pode falar assim, pô, esse lado aqui eu não gostava. E administrativo. Os papéis. Ah, tá. Eu não gostava dos papéis. A burocracia, né? O lado burocrático. Aqueles quadros, mapas e planilhas, e sistemas e programas, eu achava isso muito chato. Eu gostava
É como eu falei, eu gosto de gente. Eu gostava da relação interpessoal, de estar na creche, de estar em contato com os profissionais, com os responsáveis, de estar em contato com a comunidade. Isso eu sempre amei, amei, o trabalho da direção. Agora, a parte burocrática, que são os programas, os sistemas, as planilhas, mexe aqui, mexe ali, bota aluno, tira aluno do sistema, e chato. Isso para mim era chato, mas eu fazia porque estava dentro do pacote, entendeu? Mas tinha uma outra parte da pergunta. O que foi é mais ruim? difícil? Professor ou direção? O que é mais difícil? Quando eu fui professora por 14 anos. Eu me formei em 81 e fui professora por eu não entrei em 81, eu entrei em 84, na prefeitura. Eu fui professora de uma rede de escolas particulares que atendia crianças especiais, chamadas antigamente, né, crianças especiais. Era uma escola com crianças com comprometimento altíssimo. Então, antes de ser profissional da rede pública, eu trabalhei um tempo nessa rede. Só em 84 eu entrei para a rede municipal. Quando eu entrei, ainda era uma coisa mais tranquila a sala de aula. Ainda era uma coisa... Estava começando um processo que essa chamada abertura, essa chamada dar fala, Entendi. toda a questão como é que eu vou colocar para não ficar uma coisa, não quero que seja pejorativa, mas toda essa questão mesmo acho que a palavra é essa mesmo, de abertura, de concessões, estavam começando, né, quando eu já estava há algum tempo na educação, na sala de aula. Então, ser professora, para mim, ainda foi muito tranquilo. Eu trabalhei durante a maior parte do tempo, eu trabalhava com 2 turmas, e eu nunca gostei de trabalhar com a mesma, antigamente era série, né? A mesma série. Eu não gostava de aproveitar planejamento, eu gostava de ter duas turmas distintas. Então, eu sempre alfabetizava, tinha uma turma de alfabetização, e sempre tinha uma turma de terceira ou quarta série, mas eu ficava mais na terceira série. Ainda era uma coisa assim, sempre cansativa, mas ainda era uma coisa fácil. A gente tinha coisa que hoje em dia não há. A gente tinha um custo, né, financeiro significativo, porque a gente comprava caderno para as crianças, comprava lápis, comprava papel para encapar caderno, comprávamos folha para poder rodar para as crianças, porque nós não tínhamos, esse material não chegava no volume que chega hoje nas escolas. Então, você tinha uma criança sem caderno, você ia na escola e falava, caderno, não tem caderno não, acabou o caderno. Então, eu muitas vezes para o Mercadão de Madureira comprar maço de lápis, de borracha, comprava caderno, comprava papel pardo, porque eu queria o caderninho deles bonitinhos, arrumadinho, encapadinho, bonitinho. Então, o trabalho que a gente tinha, isso era muito frequente, mas isso lá, né, literalmente no século passado, né, não agora, literalmente no século passado. Então, era muito bom, a gente trazia uma bagagem da escola normal bem bacana, então a gente se preocupava com a questão do que a gente tinha na época, né, o nosso audiovisual eram os murais, eram as coisas que a gente podia colocar para as crianças terem, né, visualizar aquilo que a gente falava, então trabalhava-se muito com isso, e ainda nós tínhamos um apoio muito bom das famílias, ainda tínhamos crianças bem acompanhadas pelas famílias, então facilitava o trabalho do docente. Uhum. E hoje em dia eu vejo crianças muito desacompanhadas dos seus familiares, muito desassistida, né? Papéis entregues à escola que não são papéis da escola, porque a escola é feita para dar formação acadêmica. Na minha concepção, ela não é feita para dar
educação, urbanidade, para dar isso tudo, a criança deve trazer de casa. Mas hoje em dia a gente tem um quadro social bastante complicado, e hoje em dia o profissional de educação se vê na obrigatoriedade de dar esses conceitos, de passar essas informações ou esse parecer, não só para a criança, mas para a família da criança também. Às vezes, você precisa orientar a própria família do que fazer, de como proceder, né? Então, quando eu fui professora, era bem mais fácil. E quando diretora, eu tive uma equipe espetacular, num local que era conflagrado, né? Bastante conflagrado, era um local em que as pessoas não tinham, né, às vezes, não tinham uma forma de se colocar muito polida, mas nós sempre conseguimos atender todos os responsáveis de forma tranquila, que eles conseguissem se expressar, e a gente também não teve grandes problemas enquanto direção. Então, eu costumo dizer que eu fui muito privilegiada, eu passei pela minha carreira de uma forma assim, claro, a gente tem estresses, agonias, angústias, mas assim, nada assim absurdamente desesperador. Eu tenho esse histórico. No seu caso, então, foi muito, mais... né? Não, aqui é para falar mesmo. Gente, professora fala muito, gente. Tô com aquele papo ilimitado. Isso que é ilimitado. Bom. No seu caso, foi melhor, assim, você levou melhor a questão da professora, que eu entendi, né? E a direção foi mais estressante, entre aspas, né? Mais estressante um pouco, por conta... Você estava lá comigo, você via. Eu fiquei muito sozinha, né? Eu tinha uma adjunta, daqui a pouco não tinha mais. Não porque as pessoas brigassem ou porque tivessem problemas com a escola, mas eu até brincava, o Daniel deve lembrar disso, eu falava assim, gente, se alguém tiver um problema para resolver, vem ser adjunto do Ed, porque é sério. Olha, a primeira adjunta que eu tive, maravilhosa, minha amiga, ela tinha um apartamento que ela saiu, ela precisou ir morar no Recreio. A outra adjunta que eu tive passou para o mestrado, não pôde ficar conosco. A outra adjunta que eu tive foi chamada para a direção de escola, não pôde ficar conosco. Então, as pessoas saíam por motivos bons, por motivos legais, mas saíam. Oi? Aí Fala, Fabiano, desculpa. Pode falar. Não, isso era um bom motivo. Então, assim, a pessoa, quando entrava, tinha que começar a torcer até para a pessoa dar tudo errado para a pessoa continuar, né? Pois é. A minha última adjunta, que é uma pessoa queridíssima, ela tinha 2 matrículas, passou para 40 horas. E era muito melhor para ela. O Daniel conheceu, né? Trabalhou com ela. Então, assim, eu fiquei muito tempo sozinha. E era estressante, porque, como eu disse a vocês, eu nunca gostei da parte burocrática. E eu precisava fazer toda a parte burocrática, porque eu não tinha ninguém para fazer comigo. Mas deixa eu te perguntar, desculpa até interromper. O caso, você falou que você trouxe aí como muito positiva a experiência, mas então, assim, o que você deixou, então? Foi por causa dessas questões que você falou aí, ou estava pesado demais? Eu deixei basicamente porque eu não consegui manter uma adjunta. E eu me via muito sozinha, muito assoberbada, cansada. Eu achava que eu não estava dando... Estava vendo a hora que eu não ia dar conta com excelência, que eu ia começar a deixar as coisas a caírem. Porque, ao longo daqueles quase 5 anos, eu fiquei, se eu fizer as contas, eu acho que eu fiquei uns 2 anos e pouco sem adjunto. Porque você tem um adjunto, até você ter outro adjunto, tem que conhecer, procurar, aí a pessoa vem, aí você mostra a escola, aí a pessoa fica de dar uma resposta, e o tempo vai passando. Aí você consegue uma pessoa, a pessoa fica alguns meses com você e depois vai embora. Aí você começa o processo todo de novo. Então, era muito ruim ficar ali sozinha. Então, se eu precisasse sair por qualquer situação, eu não tinha uma pessoa que me rendesse. E isso me preocupava muito. De um dia eu ter uma emergência, precisar sair,
e durante esta emergência aconteceu alguma coisa no ED que eu não estivesse. Uhum. Isso era uma das minhas principais angústias. Eu não me angustiava com a minha equipe, não me angustiava com problemas, quer dizer, a gente se estressa com o problema do dia a dia, todo mundo se estressa, Sim. né? Mas a minha grande preocupação é porque eu não tinha um porto seguro, uma adjunta que eu dissesse assim, fecha comigo, se eu precisar passar o dia numa reunião na CRE, se eu precisar ir numa reunião no centro, no nível central, eu tenho uma pessoa que fique ali comigo. Eu não tinha, eu perdia reuniões, eu perdia encontros, porque eu não tinha uma pessoa que ficasse no ED. Mas eu amava ficar no ED. Para mim era melhor ficar no ED do que ir para a reunião. O Daniel sabe disso, que eu cansava de falar, ai, gente, preferia ficar aqui, lembra? Que eu falo assim, ai, preferia ficar aqui. Essas reuniões, pelo que eu vejo, ninguém gosta. Não sei se pode falar isso. Eu vejo que nem o diretor gosta disso, só vai porque tem que ir mesmo. Tem que ir, né? Eu já reparei isso. Fabiano, vem a próxima pergunta aí, é contigo. Meg, você falou uma coisa que antigamente você tinha que adquirir as coisas para os seus alunos, e eu fico pensando, né, que a educação, ela sempre foi, não, sempre não, mas é vista como um direito da pessoa, um direito inalienável, e, como você falou, muitas vezes as escolas não tinham acesso a certas coisas, não chegavam na quantidade desejada. Quando chegavam, eu lembro que, por exemplo, quando eu estudei, eu tinha que pagar pela prova. Eu tinha que pagar, tipo assim, o valor da xerox da prova. Porque senão, quem não pagava, porque assim, na escola não se providenciava as cópias das provas. Então, e se eu não pagasse o valor da cópia da prova, eu provavelmente não faria a prova, ou não receberia a prova para poder ver se está certo. E no ensino médio, os alunos tinham, quando eu fiz, os alunos tinham que comprar livro. Eu lembro quando eu saí do ensino médio, aí falou que ia ter um programa do material didático médio. Eu fiquei assim, ué, gente, para mim aquilo soa estranho. Então a gente vê assim, que a educação ela tem avançado nessas questões da garantia de direito do aluno. Isso é bem legal. Mas você vê que existem assim, falando na questão da qualidade da educação, você vê que tem retrocessos, avanços, além desses avanços, você vê, tipo, acho que tal coisa poderia ser diferente. Eu acho que é assim. Fala, desculpa, te cortei. Não, porque você viu, tipo, você pegou assim dos anos 80, então assim, acho que você viu bastante coisa nesse decorrer. Viu bastante desse avanço, como também viu, acho que também do retrocesso que aconteceu na educação. Sim. Vamos lá. Nas questões materiais, indiscutivelmente, foi um avanço absurdo, inimaginável na época que eu era professora. Na época eu era aluno também, inimaginável. Inimaginável. Você não podia imaginar que fosse ter a quantidade de material, de lápis, de giz de cera, de canetinha, de régua, de papel. Papel, não tinha papel. É como você falou, ou a gente comprava, a professora primária não cobrava do aluno. A gente comprava folha, resmas e seguia. Então, assim, nossa, mas melhorou muita coisa. Né? Uniforme, as crianças não tinham acesso ao uniforme, não ganhavam uniforme e tinham que comprar, e às vezes não tinha, ia com qualquer roupinha, enfim. Melhorou muito essa questão. Em contrapartida, eu acho que a questão, como é que eu vou organizar isso? As relações, eu acho que a palavra é essa mesmo, né? Muitas coisas começaram a ser entendidas como possíveis, né? E muita coisa começou a se ver, como se falava antigamente, mas tem que se ver o lado do aluno. O professor tem que chegar, abaixar o vocabulário dele, tem que relevar determinadas coisas para que fique no patamar da criança. Eu concordo, só que eu acho que isso foi chegado a um nível muito alto, quando, na verdade, você deixou de ter
deixou de, às vezes, priorizar conteúdos, deixou de priorizar... torna a falar essa palavra que eu acho que é uma palavra que precisa estar na educação. Deixou de priorizar limites e você acabou, com isso, você acabou revertendo aquilo que poderia ser uma coisa, se pretendia que fosse uma coisa muito legal, acabou revirando contra o próprio profissional. Porque hoje em dia eu percebo um profissional de educação com poucos direitos, ou os direitos que eles têm são direitos que são questionáveis, e até aqui, né, muito frágeis, e, ao mesmo tempo, eu vejo que as famílias, os próprios alunos, não têm os seus limites muito alargados, os seus direitos muito potencializados. E isso acaba, na minha concepção, acaba revertendo ruim para a própria criança. Porque quando o professor ele não consegue serenidade na sala para passar um conteúdo, para passar uma informação, para discutir com os alunos qual é aquela temática do dia. Quando ele não tem isso fácil, ele prejudica todo o aprendizado do grupo. Então, eu acho que essa permissividade, hoje, ela está num ponto que acaba prejudicando o próprio aprendizado, o próprio conteúdo de sala de aula. Não numa creche, como era o caso da minha direção, mas uma escola de segundo segmento, onde os conteúdos precisam ser estudados. O aluno vai precisar daquele conteúdo para um concurso, vai precisar daquele conteúdo para a prática no dia a dia. Se o professor não tiver um grupo em que ele possa dizer, gente, agora é para prestar atenção, e vão prestar atenção, ele não consegue fazer o trabalho dele. E acaba que prejudica a própria criança, o próprio adolescente, o próprio aluno. Então, eu acho que isso é uma coisa que para mim, que retrocedeu. Quando você tinha maiores possibilidades como é que eu vou dizer? De mando dentro da sala de aula, de autoridade de professor dentro da sala de aula, entendeu? Quando a pessoa dizia, é o professor, não grita com o professor, não ameaça o professor, não bate no professor. Você tinha isso na minha época. Era inimaginável um aluno gritar com o professor, inimaginável uma mãe botar dedo para falar com o professor, para falar com a direção. E hoje essas coisas acontecem. Então, acho que o aluno perde muito, porque o professor ele tem potencial para trabalhar melhor e acaba não conseguindo trabalhar em função dessas posturas, entendeu? Melhorou o aspecto tecnológico, vamos dizer assim, né? Sim. Mas a questão da família, da sociedade, está difícil mesmo. Vocês me corrijam se eu estiver... podemos entrar, se você quer, não é bem assim. Não, assim, é evidente que alguém que assistir isso aqui talvez discorde, mas eu penso da mesma forma, porque eu vivo isso. Fala. Eu vi uma palestra, vi pelo YouTube, né? Um cara falando que o que os professores mais reclamam é sobre a disciplina na sala de aula, a falta de disciplina na sala de aula. As faculdades não preparam as pessoas para isso, não tem preparação. Quando você chega aí você chega num ambiente em que concordo totalmente. É claro que assim, não estou falando que o professor tem que ser um ditador, autoritário, ele não tem que ser autoritário, mas tem que ter autoridade na sala de aula. Exatamente. Então, assim, verdadeiramente, eu vejo muito avanço. Você deve ter visto mais, porque assim, você está mais tempo na educação. Da época que eu estudei para agora, eu vejo assim, nossa, eu acho que, para mim, eu vejo, gente, as escolas estão ricas. Sim. Estão ricas. Eu vejo material. Assim, eu já trabalhei em redes muito pobres, muito pequenas, que eu vi as coisas chegando, quanto em redes grandes. E assim, eu vi as coisas chegando, algumas com mais limitação, mas tinha para os alunos. Mas eu sempre via os professores
acuados. Tipo, não pode isso, você não pode aquilo, você não pode. Você vê o aluno falar alto com você, às vezes te ameaçar, e você tem que se calar diante daquilo, você não tem a quem recorrer. Isso acho que vai causar, que acaba desmotivando o profissional. E um profissional desmotivado é um profissional que não vai se empenhar tanto no trabalho. Vai ver que assim, cara, eu estou tentando, as coisas não estão acontecendo, eu vou deixar as coisas fluir como estão fluindo. Então, assim, isso é muito difícil da educação. E eu vejo que isso, infelizmente, é um quadro generalizado. É isso que eu falei, que o professor... Desculpa, Daniel. Não, que o professor, ele, na maioria das vezes, ele tem potencial para dar muito mais do que ele, na verdade, entrega, mas ele não tem condição de fazer isso, na maioria das vezes, pela questão mesmo da postura do aluno, entendeu? Por receio. Às vezes o professor fica até com medo, fala, cara, eu vou chamar a atenção desse menino, vai vir mãe, vai vir direção, vai vir não sei lá o quê, vai me dar uma dor de cabeça, então deixa, entendeu? É a postura correta? Não, mas é porque às vezes é a postura possível, entendeu? Eu queria complementar, assim, não é ideia de ser um debate aqui, mas só para explicar, porque acho que o Copo falar isso aqui. Você falou só da educação infantil, eu discordo em parte, só que também a gente passa por isso, não na questão do aprendizado, o aluno do pré-2 não vai prestar o Enem ou uma prova do SAEB daqui a pouco. Mas também a criança, às vezes, vai sem nenhum limite para a escola. E o professor da educação infantil, às vezes, só quer fazer uma rodinha, ele não consegue, porque a criança não tem limite nenhum em casa. Em casa, a criança não tem rotina, não tem hora de... E na escola tem rotina, tem hora de sentar, tem hora de comer. Ele em casa, ele come a hora que ele quer, acorda que ele quer. Eu só vou tirar a culpa dos alunos e vou colocar a culpa dos pais. Porque os alunos chegam assim, porque o pai é assim. Aí você chama o pai para conversar, você vê umas cópias, você vê um xerox, você fala assim, caramba, agora eu entendi porque o fulano é desse jeito, o pai é igualzinho. Isso qualquer professor vai concordar com isso, que é fato. Perdão, você ia falar. É verdade. Eu concordo com você, sim. Concordo. Nós, lá no ED, tínhamos alunos que tiravam a gente do sério, né? Pequenininhos, tiravam a gente do sério, né? Não vamos entrar nos detalhes sórdidos, mas a gente sabe que, mesmo pequenininhos, tinham crianças que, por falta de limite em casa, por falta de orientação em casa, né? E acaba que a gente está conversando também por um problema social. Porque, às vezes, o responsável, ele é tão jovem, tão despreparado, que ele não consegue preparar, ele não consegue orientar a criança dele. E a criança acaba chegando na escola sem as orientações necessárias, sem o mínimo para que ele possa ter os conteúdos que são necessários para ele, até mesmo na educação infantil. Porque é na educação infantil que você aprende a respeitar o espaço do coleguinha, aprende o básico do um atrás do outro, é a hora de comer, é a hora de brincar. É na educação infantil que trabalha-se tudo isso. Então, acho que é a hora, acaba refletindo em todo mundo. Mas para além dos muros da escola, eu também entendo isso como uma questão maior, social, que acaba refletindo direto dentro da escola. Eu vou fazer outra pergunta, Fabiano, mas deixa eu só fazer um comentário, que essa história, eu juro que isso não é mentira que eu vou contar. Teve um ano que eu dava aula para uma turma de fundamental e tinha uma mãe que ela reclamava de tudo, né? O filho, aquela que a gente chama de alecrim dourado, né? E até o menino era um bom aluno, mas assim, ele era muito indisciplinado. Era uma boa criança, mas era indisciplinado. E eu tava sempre brigando com ele. Poxa, fulano, você não pode fazer isso. E ele só tirava 6, era o que ele conseguia. Por quê? Justamente pela indisciplina, ele não conseguia mais que isso. Era 6, 6, 6, e ainda eu dando uma forcinha ali. Não, beleza, dá pra dar uma puxadinha pro 6. Aí eu juro que ela chegou no terceiro bimestre para mim, pegou a prova. Professor, o que é isso aqui? Por que meu filho só tira 6? Toda a nota dele, eu fiquei olhando com essa cara assim, desabascado. Sério, ela tá me cobrando a nota que o filho dela conseguiu. Eu fiquei, não, mas quem consegue a nota é o aluno, não sou eu. Não, mas a nota dele não melhora. Pois é, né? Entendeu? Quem tem que fazer melhorar a nota não sou eu.
eu até ajudo, eu incentivo, e assim, diversas oportunidades, trabalho para casa, e ele não fazia nenhum. Basicamente, o que ele tinha a nota da prova e uma nota de trabalhos que eu passava em sala. Mas a mãe me cobrava como se eu tivesse que melhorar a nota dele. É bizarro, né? Você, que é o professor, e não melhorou a nota do aluno. Mediante isso, o curso, você fez também, meu Deus do céu, esqueci o curso que você fez na faculdade, Eu fiz serviço social. Aí, desculpa, serviço social. No caso, você fez o normal, eu também fiz, acho que o Fabiano também fez depois, né, se eu não me engano. Fiz depois da faculdade. E ainda, eu não sei, o Lucas está com quantos anos, seu filho? Deve estar com Ele está com 25. 25, ó. Ah, Gente, lembra dele, Daniel? lembro, claro que eu lembro. Meninão, pô. 25, olha só, gente. O Lucas está com 25 anos. Hoje você aconselharia alguém a fazer o curso normal, a ser professor? Sendo bem sincero. Olha só, tia, Então, mãe, eu quero ser professora. Vai, meu filho. Não, sai dessa vida. Não sei. Meu filho está terminando educação física. Ah, então já foi pro caminho. Já era. Já era. Eu sou uma apaixonada pela sala de aula, pela educação, eu sou uma apaixonada. Então, eu acho que eu jamais vou dizer não vá, porque eu acho que precisamos de profissionais sérios, precisamos de profissionais competentes que tenham, que gostem, que tenham esse foguinho, sabe? Eu acho que tem que ter esses profissionais. Eu jamais vou dizer para um jovem não faça a carreira do magistério, jamais vou dizer. Mas hoje em dia, assim como eu falo para o meu filho, tem que se posicionar, você tem que ter uma estrutura pessoal firme, você tem que ser uma pessoa... você tem que saber que você vai ter problemas, não vai ser só chegar lá e falar, olha, gente, B com A faz bar, olha, 1 mais 1 é 2, não. Você tem, para além disso, você tem uma questão muito séria nas relações, né? Nas relações de poder, direção, professor, aluno, responsável, você tem uma questão bastante delicada, e você tem que saber se colocar, saber estar, você tem que fazer o seu melhor sempre, sempre. Se você não puder fazer o seu melhor, não faça, tira o time de campo. Fazer sempre o seu melhor, mas não é só o conteúdo. Você tem que estar preparado para estar com as pessoas. E estar com pessoas, trabalhar com pessoas, se manter com pessoas não é uma coisa fácil. É uma coisa complicada, porque cada um é cada um, cada cabeça é uma cabeça, cada um tem as suas verdades, e hoje em dia as verdades são muito intensas, as verdades de cada um são muito fortes, né? Então, eu não desestimulo nenhum jovem a ir para a carreira do magistério, não desestimulo, mas deixo claro para ele que não são bolinhas azuis com fundo cor-de-rosa, não é, já passou dessas bolinhas azuis com fundo cor-de-rosa já há algum tempo, mas eu acho que precisamos ter profissionais sérios, competentes, envolvidos, engajados dentro da sala de aula. Então, eu jamais vou dizer, não vai não, entendeu? Vai sim, vai lá, vai quebrar a cara um pouco, vai... Qualquer coisa eu te ajudo por aqui, entendeu? Meg, e assim, eu fico, assim, você está aposentada, né? E assim, quando eu fico na sala de aula, eu fico pensando também assim, eu comecei assim, relativamente pouco tempo, né? Porque assim, quando me aposentar vai ser um sonho. Mas eu tenho medo de quando eu chegar, pensar, meu Deus, estou aposentado, e agora? Porque assim, hoje em dia, a minha vida está pautada pela questão do trabalho. Eu acordo cedo para ir ao trabalho, fico no trabalho determinadas horas do dia, então, assim, quando eu volto, a gente alguma coisa do trabalho. Então, assim, o trabalho acaba consumindo uma grande parcela do meu dia, e algumas coisas giram em torno de. Até questão, tipo assim, por exemplo, queria fazer uma viagem. Não posso, por causa do trabalho. Aí eu acho que. E como que é essa questão assim, da pessoa se aposentar, sair da sala? Como é? É doido, é meio louco, assim, sabe?
ao mesmo tempo que é muito bom, Aham. por conta de questões práticas, como você falou, eu quero dormir um pouco mais, eu durmo. Eu quero ver um filme até tarde, eu vejo, porque amanhã eu posso acordar a hora que eu quiser. Eu quero viajar, eu vou. Quero voltar hoje, eu volto. Se eu quiser voltar amanhã, eu volto. Eu vou para casa de um parente, eu ia voltar hoje. Não, mas está tão legal aqui, vou ficar até amanhã. Problema nenhum, porque não tenho essa responsabilidade de estar lá com ninguém. Então, os meus problemas são meus, não são problemas de outros, porque eu não estou mais na direção e coisa e tal. Então, isso aí é bacana, né? Tem um tempo muito maior, né? De maior qualidade, coisa e tal. Por um outro lado, comigo, aconteceu isso. Eu até falo assim, gente, eu vejo colegas minhas que eu tiro o chapéu para elas. Colegas que entraram antes de mim, eu já saí, já estou há 8, sei lá, anos aposentada, e as colegas continuam lá. Eu acho, né? Parabéns. Só que eu, Meg, acho que tudo tem prazo de validade. Tudo. Né? Eu hoje tenho 61 anos. O Daniel se lembra. Eu ia no berçário, eu voltava no berçário, eu ia na outra escola, eu voltava na outra escola, eu passava naquele corredor 250 vezes por dia. Ótimo. Hoje, com 61 anos, eu poderia estar fazendo tudo isso, sim, mas ia ter limitações. E a nossa escola era uma escola com um único espaço de subir. Existem escolas que são 3, 4 andares. Então, eu penso que há momentos em que você precisa dizer assim, gente, já deu para mim. Eu quero botar uma pessoa mais jovem, que vai criar experiências, que vai naquele campo. Então, eu acho que a aposentadoria, ela veio, para mim, ela veio nesse sentido. E também não quero me aposentar para ficar doente, eu quero me aposentar para viver a vida. Né? Legal. Sem esses compromissos que você está falando. Aí eu quero ainda poder viajar, passear, fazer um monte de coisa, porque eu quero viver, curtir a minha vida. Por um outro lado, você arruma tudo que você quer arrumar, visita todo mundo que você quer visitar, vai em alguns lugares que você gostaria, não todos, mas alguns que você gostaria de ir. Aí chega uma hora que você fala, gente, e agora? O que eu faço? Aí você pensa em voltar. Ai, vou voltar porque eu não tenho... Gente, como é que eu vivo sem trabalhar? Aí você pensa, não vou voltar porque... Gente, raciocina, você parou, por que você parou? Parou por causa disso. E como é que você quer voltar? E aí eu busquei uma outra atividade na minha vida. Porque assim, ficar em casa, olhando para as paredes, reclamando das coisas, não parece comigo. E aí eu comecei a pensar outras coisas. Surpreendentemente, até para mim, eu me encontrei numa forma de artesanato. Ai, que legal. Eu já há 4, 5 anos trabalho com saboaria artesanal. Eu faço sabonetes artesanais e é uma coisa que eu amo de paixão fazer. Eu sou uma pessoa muito abençoada, privilegiada. Eu amava ser professora, amava dar aula. Depois eu amava trabalhar na CRE. Eu trabalhei na Sexta CRE por 14 anos. Eu fui ouvidora da Sexta CRE. Foi um período também de muito aprendizado. Foi uma experiência maravilhosa, onde eu conheci pessoas incríveis, experiências incríveis. Trabalhei na ouvidoria da Sexta CRE e amava trabalhar na ouvidoria da Sexta CRE. Depois fui para a direção de escola, amei ser diretora de escola. Então, nada do que eu fiz, para mim, foi ruim. Tudo que eu fiz, para mim, eu gostava muito de estar fazendo aquilo. Se você diz assim, quando você era ouvidora, você estava de saco cheio? Não. Quando você era diretora, estava de saco cheio? Não. Quando você estava aula, estava de saco cheio? Não. Mas foram fases da minha vida. Hoje eu estou numa fase que eu amo fazer os meus sabonetes artesanais. Amo. Eu tenho encanto de fazer meus sabonetes. Foi uma forma que eu encontrei de ocupar o meu tempo, de ser produtiva, de não ficar na ociosidade e caminhar. Não é um ritmo tão intenso como uma sala de aula, como uma direção, como um trabalho de 8 às 5, mas eu ocupo o meu tempo,
eu tenho produção, eu tenho responsabilidade com isso, que é importante para ocupar a mente, você ter responsabilidade, e faço, e é bom para as pessoas, porque eu tenho estudado muito, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu faço cursos profissionalizantes na área, então eu tenho, de alguma forma, eu posso até ajudar as pessoas com essas questões e vou seguir a minha vida, não estou parada. Eu achei que essa foi uma forma boa que eu encontrei de ocupar o meu tempo, de continuar sendo ativa, mas sem estar na loucura, no vucu-vucu da educação, entendeu? Que legal. Algumas pessoas falam assim, mas você não se importa de ficar feirinha, vendendo sabonete? Não, gente, eu adoro conversar com as pessoas, adoro conversar, o Daniel sabe. Então, hiper-horas conversando com as pessoas, é muito bom. Deixa eu só aprofundar isso aí. Fabiano, eu só vou fazer mais essa pergunta, se você tiver outra, tá? A gente está tentando fazer dentro de 1 hora. Sobre essa questão da aposentadoria, o Fabiano falou aí, assim, como é que eu vou explicar isso? Às vezes eu vejo as pessoas que já estão, a senhora falou, 60 anos, ficar subindo escada. Às vezes, eu não sei quando é a aposentadoria compulsória, sei lá, 70, 75. Acho que é 70, 75. Pois é, mas às vezes tu já vê que a expulsória. 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 Já vai embora. Eu tô tentando chegar nisso. A pessoa, às vezes, já tá mais parada que pra cá, não tá se aguentando, os alunos estão destruindo o teu psicológico, mas tu tá lá. Aí pergunta, mas por que você tá aqui, meu filho? Porque eu não posso abrir mão porque eu vou perder dinheiro. A pessoa fala. Enfim, eu até queria entender isso e queria que você comenta assim. Às vezes compensa ficar por causa de um valor a mais, e às vezes tu vai sair dali com 70 anos, mas sai com uma cadeira de roda porque não consegue nem andar mais tão estressado. O que você pode falar disso? Porque assim, eu não tenho idade ainda. Eu quero, assim, mas eu hoje, depois que você falou aí, eu com 55 eu sonho me aposentar. Eu posso fazer isso se tudo der certo. Mas, ao mesmo tempo, tem isso que você falou. Não sei quando chegar lá. Mas eu fico assim, gente, eu quero ficar até 60, 70, 80. E tem gente que se deixar não sai, porque fala que não tem o que fazer e vai perder dinheiro. O que a gente pode falar disso? Compensa ou não compensa? Então, cada um é cada um, né? No meu caso, eu perdi. Todo mundo perde alguma... Porque, assim, quando você tem uma função gratificada... Eu era diretora de escola. Então, isso é uma função gratificada. Você ganha um percentual para estar nessa função. Eu sou professora, meu concurso é de professora, eu ganho como professora. Mas eu ganho um percentual a mais para estar na função de direção. Se eu na minha época, não sei como é que está agora, que as coisas às vezes mudam de um ano para o outro, mas na minha época, se eu ficasse 10 anos em uma função, eu incorporava essa função. Não sei se ainda tem isso. O que é incorporar? É você esse valor passa a fazer parte do teu vencimento. Ele é teu, não tira mais. Porque a função gratificada ela é só enquanto você está na função. Eu estou diretora, eu deixei de ser diretora, eu perco o dinheiro da função gratificada. Na minha época, com 10 anos, você incorporava a função. Aquele percentual a mais fazia parte do seu salário. Então, por exemplo, quando a pessoa já tinha aquela função incorporada, não sei se ainda é assim, gente, não asseguro que ainda seja assim. Entendi. 10 anos como diretora, eu incorporei a função de diretora para o meu vencimento. Mas eu quero continuar como diretora, eu tenho a possibilidade de continuar como diretora. Eu fui diretora muito nova e ainda tenho tempo para trabalhar, não posso me aposentar e quero continuar na direção. Ok. Aí eu voltava a receber essa gratificação de novo. Eu tenho o incorporado e mais a gratificação de novo. Sim, que seria um pouco duplicado, né? Você tem o vencimento. Quando você incorpora e continua na função, você tem 2 vezes o valor. Entendi. Na minha época, não sei agora, pelo amor de Deus, a galera vai dizer, não é mais assim, tá louca? Sei que não. Gente, na minha época, no século passado, era assim.
Então, muitas pessoas não gostavam, não queriam se aposentar para não perder esse segundo valor. Porque o que já estava incorporado, você não perde. Não perde. O que você perde é essa gratificação a mais que você recebe. Então, quando as pessoas falam, eu vou perder, vai perder a gratificação a mais. Agora, se já tiver incorporado, não perde nada. Quando a pessoa já incorporou, ela não perde mais nada. Ela só está trabalhando. Conheci pessoas que já tinham incorporado tudo que poderiam incorporar, não tinham, se parasse de trabalhar ou se ficasse trabalhando, iam ganhar a mesma coisa. Mesmo assim, por uma questão pessoal, opção, achavam de continuar. Algumas ainda continuam. Algumas colegas, eu vejo, ainda estão na ativa. Eu admiro. Não é para mim. Porque aquilo que eu falei, quis sair podendo viajar, passear, brincar, levantar, sentar, entendeu? Brincar com as crianças da família. Eu não queria sair doente. Eu não queria sair velha ao ponto de já estar... Ai, gente, dói aqui, dói ali, dói acolá, não consigo fazer, não consigo... Não queria chegar assim. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça. Tem um tempo, são 30, 35 anos, é o tempo que eu vou ficar. Além disso, eu acho que você está extrapolando e está tirando a oportunidade de quem quer entrar. Porque eu, diretora, até os 70, imagina, eu me aposentei acho que eu me aposentei há 6 anos, 7, não sei direito qual foi o ano que eu me aposentei. Esse tempo todo eu estaria lá na função e não oportunizando que pessoas mais jovens viessem para essa função. Entendeu? Quando eu já tinha as coisas que eu ia fazer. No meu caso, eu não tinha incorporado a função de diretora, mas eu optei por sair. Eu acho que, para mim, eu fiz uma boa escolha. E acho assim, Daniel falou 55, né, Daniel? Que você falou? Para homem. Né? Cara, 55 ele vai estar garoto, bem da vida, vai estar podendo fazer mais um monte de outras coisas, pode empreender, pode buscar outras atividades e abrir espaço para o jovem de 20 e poucos anos, como vocês começaram, tá ocupando esses espaços, né? Eu saí e não me arrependo de ter saído. E o que acontece com essas pessoas é isso. Acho que as pessoas também, às vezes, ficam com uma coisa muito arraigada, aquele espaço, ao pertencimento daquela função, daquele espaço né? E, às vezes, para mim, não seria bom. Eu preferi fazer assim. Entendi. Aí é de cada um, né? Às vezes tem que ver se o dinheiro compensa, não adianta... Eu acho que Mahatma Gandhi que falou isso, se eu não estou enganado, né? O homem trabalha a vida inteira para ganhar dinheiro, e quando ganha dinheiro, depois tem que cuidar da saúde, gastar esse dinheiro para cuidar da saúde. Não adianta, entendeu? Se não é saúde física, às vezes é saúde emocional, que está muito desgastada, enfim. Fabiano, da minha parte, só vou dizer alguma coisa, mas queria só que a senhora deixasse um recado final aí, sobre educação. Não tem, Fabiano, se você tiver alguma coisa, pode falar. E tem mais alguma pergunta? Falar assim, dona Meg, eu conheci um senhor de idade que sempre falava que a rainha de Sabá foi até Salomão e ela falava assim, mais ou menos assim, meus ouvidos ouviam, mas quando eu vi que era maior e melhor do que eu ouvia. Assim, eu ouvi muito falar sobre a senhora. Não é tipo assim, que essa cidade vai ter, meu Deus, que puxa saco. Mas assim, eu tô achando a senhora assim, melhor, mais legal do que as coisas que eu imaginei, que eu ouvia falar da senhora. Assim, tô muito feliz mesmo de conhecer a senhora, desse momento de ouvir assim, da senhora. Eu tô assim, felicíssimo mesmo, de verdade. Eu acho que tudo que eu ouvi foi assim, conversar com a senhora agora foi maior e melhor do que tudo que eu ouvi falar sobre a senhora. Eu agradeço o seu carinho, Fabiano. Muito obrigada. É muito bom ouvir essas palavras, muito bom mesmo. Deixa um recado aí para os professores, da educação, que a senhora pode falar aí, que é o recado final. Então, pessoal, fácil não é, né? Não é fácil, mas é gratificante.
E, às vezes, a gratificação não é nem um prêmio, uma coisa assim maior. Às vezes, a gratificação é isso aqui, ó, sabe? Isso, para mim, vou guardar para sempre as suas palavras. A equipe do Ed foi uma equipe que, para sempre, eu vou guardar no meu coração. Nós tínhamos uma equipe tão maravilhosa que, assim, não é questão de ética, falta de ética. Nós tínhamos na nossa equipe um entrosamento tão grande que a gente tinha um batizando o filho do outro, um sendo padrinho de casamento do outro, não sei o que e tal. Isso é muito bom. Você conseguir fazer isso com o grupo é muito bom. Então, estar na sala de aula é muito difícil. Hoje em dia é muito complicado, as relações estão muito conflitadas, o espaço de atuação do profissional da educação, ele parece que ele foi reduzido. Então, o profissional de educação hoje, por muitas vezes, ele se vê calado, ele se vê, às vezes, cerceado, mas ele é fundamental para as crianças e adolescentes. Não tem outro o que falar. Não tem. Piegas, é chavão, não sei lá o quê, mas todo mundo passou pelo professor. O médico, o advogado, o presidente, o dono, não sei de que, todo mundo teve um professor, professores. Então, eu acho que é uma carreira que não se pode dizer, não vai não. Vai, sabe que ela não é fácil, não vai ser cheio de frufru, mas vai porque você é necessário, você é fundamental, você precisa estar lá. Você não é um profissional descartável, você é um profissional extremamente importante e necessário para aquelas crianças com as quais você trabalha, para aqueles adolescentes com os quais você trabalha. Vai ter um ou outro que vai te tirar do sério, às vezes 2 ou 3 ou 50, mas você é fundamental em sala de aula, você é fundamental com aquelas crianças com as quais você convive, com aquelas famílias. Quantas vezes você encontra, eu encontro mães de aluno que falam, tia Meg, não só do Ed, eu lembro não sei o quê, e eles lembram de coisas que eu falei, de coisas que de posturas, e eu falo, não, eu sempre falo a tia Meg, eu tenho alunos meus de primário no Facebook que falam tia Meg, isso, lembra de... Então, você, professor, é muito necessário. Toma umas lambadas de vez em quando, ou de vez em sempre, toma, mas você é fundamental, nenhum outro profissional é fundamental como é o professor. Não desista, não fala, porque é difícil. Mas se você gosta de estar de frente de uma turma, se você gosta de passar informações, conteúdo, se te agrada a essência do magistério, se te agrada, não desiste, vai. Sabe? Vai, de vez em quando precisa de um colo, de um socorro, procura uma professora velha e fala, e agora, o que eu faço aí? Porque todos nós passamos por isso. Eu já fiz isso várias vezes, agora não sei. E aí alguém diz, não, faz assim, faz assado, mas a gente é fundamental. Não desiste. Eu ia perguntar dos ex-alunos, mas você já falou aí, né? Encontro ex-aluno até hoje, né? Ex-aluno tem mercado. Você é tia Meg? Praia. Né? Eu falo, gente, eu fico super feliz, né? Às vezes eu nem lembro do rostinho, às vezes eu lembro do rosto, mas não lembro do nome. Eu faço uma festa, né? Quando eu encontro. Adoro. Só agradecer, obrigado mesmo. Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Fabiano, te conhecer, mas convivi alguns anos ali, e foi assim, eu entrei na prefeitura naquele ano, e foi o melhor lugar que eu poderia ter ido. Aprendi muito. Ai, que bom. A gente vai
buscando outros caminhos. Até hoje eu estou buscando outros caminhos. A gente vai Sempre. buscando evoluir, mas assim, ali eu vivi um momento muito legal na minha vida, fiz muitas amizades e guardo todos com carinho. Espero que as pessoas que conviveram conosco vejam esse vídeo, né? Isso é uma coisa, uma tônica das pessoas que estavam ali naquele grupo, né? Eu guardo com carinho, nós vivemos boas experiências, nosso tempo foi muito bom. Então, isso é fundamental. Né? Eu acho que isso é muito bom, me gratifica muito. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. E é por aí mesmo, sabe? Papos sinceros são necessários, né? Isso aí. Eu acho bem legal. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito honrada. Acho que agradece. Nós também. Fabiano, prazer conhecer você, Fabiano. Muito bom te conhecer. Eu que digo isso. Um prazer enorme conhecer a senhora, ver que a senhora é real e é de verdade. Olha eu aqui. A lenda viva. Oh, meu Deus do céu. Assim eu vou ficar orgulhosa demais. Então é isso, galera. Terminamos mais um episódio com essa maravilhosa Margarete. Por mim, ficava aqui horas, quase que dias, mas não podemos também tomar todo o tempo dela. Terminamos mais um papo ilimitado. Para mim seria limitado, mas hoje foi limitado. E a gente se vê no próximo. Até semana que vem. Tchau! Valeu!